Eu estou no Mercosul, eu sou parlamentar do Mercosul, eu sou vice-presidente representando o Brasil, que são 4 vice-presidentes que revezam e assumem a presidência do parlamento do Mercosul. Eu sou vice-presidente pelo Brasil. Como é que funciona isso aí? Então, lá no Mercosul, o Mercosul é um bloco, tá? É um bloco de 4 países, né? Tem outros países que não estão inseridos diretamente, né? E estão indiretamente na tentativa de entrar no bloco. E o bloco foi criado para que a economia nossa fosse forte, né? Porque no mundo globalizado a gente precisa juntar os países. Você vê que os Estados Unidos se juntou com o México e com o Canadá e fez a NAFTA, né? O bloco. Uhum. A União Europeia se uniu todinha para fazer um bloco, né? É um bloco econômico. É verdade que a Inglaterra saiu fora, mas a Inglaterra é um país pequeno, é uma ilha, né? Mas por que esses blocos? Para que a economia fique forte, para que você possa disputar com o mundo negócios, né? Então, quando você olha para o Mercosul e olha assim, quase 300 milhões de pessoas, você dá muito mais valor do que você pegar um país sozinho. E aí, lá no parlamento do Mercosul, a gente vota as questões do Mercosul, né? Leis, a gente interna leis nos países que são comuns. Então, por exemplo, essas placas de veículo, né, para as pessoas terem uma ideia, essas placas são a integração real dos veículos. Então, quando você sair com uma placa já do Mercosul, você vai entrar nos outros países sem precisar passar e mostrar documento, fazer isso, fazer um documento do carro. Então, então você começa a integrar realmente os países para que você possa ter trânsito, para que você possa trabalhar nos outros países, para que você possa ter uma identidade única, né? Ela é reconhecida. Por exemplo, você vai hoje para o Uruguai, para o Paraguai ou para a Argentina, você não precisa de passaporte mais. Você leva só a tua carteira de identidade e você anda em qualquer um desses países. Você entra nos países com a carteira de identidade. Então, a carteira de identidade brasileira, assim como as outras, são reconhecidas. Então, essa a importância do bloco. Onde que funciona esse parlamento aí? Funciona no Uruguai, em Montevidéu. É uma sede cedida pelo governo uruguaio, por sinal, uma sede muito bonita. E é um prédio antigo, né, tombado pelo patrimônio histórico do Uruguai. Povo do Uruguai. Do povo, exatamente. E hoje funciona muito bem e cada vez mais. Isso já vem desde 1995 e cada vez cresce mais essa integração entre os países para que a gente possa ter um bloco. Entendi. Existia na mídia brasileira uma certa polêmica envolvendo o Mercosul, né? Principalmente, eu acho que o Bolsonaro ele é um cara meio que questiona esse bloco muito, porque, não sei, eu acho que ele questiona ao que ele serve, a quem ele serve. Então, ele questionava. Hoje em dia, ele entende muito bem o que é o Mercosul, ele apoia o Mercosul. Ele estava errado, então? Na verdade, eu não diria que ele estava errado, eu diria que... Ou ele fez alguma mudança para... Não, eu diria que as pessoas conhecem pouco do Mercosul, entendeu? Entendi. E as pessoas precisam conhecer mais da importância. Por exemplo, quando a gente exporta ou importa, se a gente tem um bloco, a gente consegue preços melhores. A gente consegue negociações melhores com os outros países. Sim, sim. Né? Isso é importante para que o produto chegue no Brasil barato, né? Para que a gente possa exportar bastante. Porque no mundo globalizado, se você não tem uma exportação pesada, e o Brasil tem uma exportação pesada para o mundo, você vai ficando para trás em relação aos outros países. Então, hoje o Brasil consegue grandes negócios de exportação porque o pessoal olha para o Mercosul, né? Ou não olha só para o Brasil como um único país. Nossa, você não faz ideia. Olha, eu penso que o Brasil é tão maior que os outros países, tá ligado? É verdade. É verdade. E é líder convencer ao preço, tá ligado? Não, e é líder em contexto. Mas acontece que quando você quer exportar para o Brasil, você tem aí 200 milhões de pessoas. Sim. Mas quando você tem quase 400 milhões, você vê de outra forma. Faz sentido. O mercado é muito maior da importação, ou seja, da exportação dos outros países para cá. Exatamente. Então você precisa, quanto maior for o bloco, mais interesse econômico existe dos outros países para exportar, porque é maior quantidade de pessoas que estão consumindo. E qual que em que sentido esse bloco está avançando? Você gostaria de avançar? Não sei, isso não tem muito a ver com o prefeito, na verdade, mas... O que você acha da direção do Mercosul? Porque, por exemplo, lá na Europa, os caras
a Inglaterra pulou fora do bloco europeu, né? Pulou porque é uma discussão da moeda, da points, que é a moeda inglesa, né? Em relação à economia do euro. Então, eles acham que eles podem ter uma moeda um pouco mais forte, mas eles pularam e não pularam, né? Pularam para algumas coisas, para outras eles querem ficar. Então, e aí é bem dividido, né? Os que acham que deve ficar e os que acham que não deve ficar. Mas, por exemplo, você chega hoje em Londres, ainda você vai encontrar o preço em euro e o preço em points, né? Quer dizer, então eles estão e não estão. A burocracia pulou, mas a sociedade continua funcionando meio... Grande parte da sociedade quer como é que se diz? A União Europeia, a integração, né? Sabe das dificuldades que vai ter, porque, mais uma vez, né? Qual interesse eu tenho só na Inglaterra? É um país pequenininho. Então, eu tenho pouco interesse de exportar só para a Inglaterra. Sim. Eu tenho interesse de exportar, né? O Brasil tem ferro, tem aço, quer exportar para o bloco, né? Para a Inglaterra é pouca coisa. Então, todas as commodities brasileiras na questão da alimentação, quanto maior o mercado, né? Por que a gente tem interesse na China? Porque olha o tamanho, né? Olha a Índia, por exemplo. A Índia tem mais habitantes do que a China. Verdade. Olha o tamanho, entendeu? É para a quantidade de habitantes que a gente tem, existe o interesse. Nesse caso aí, eu curto uma das principais diferenças que eu consigo enxergar entre a Inglaterra e o Brasil, que posso estar enganado, é como eles lá têm a consciência do que é estar ou não estar na União Europeia. Daí eles têm uma opinião. Tipo, por que tu não quer estar na União Europeia? Por isso isso. Sim, lá é bem politizado. Aqui isso. É complexo. Aqui o cara, como tu disse, nem sabe o que é o Mercosul. Então, mas isso é uma questão de cidadania. A gente precisa... É o que eu falo sempre, né? Se você olhar para o trânsito, por exemplo, porque você tem um monte de problema de trânsito, porque o dinheiro das multas que deveria ser aplicado para fazer publicidade, campanhas de educação de trânsito nunca foram feitas. Então, para onde vai o dinheiro das multas? Né? A gente quer saber. A gente quer saber. Né? Pois a gente quer saber. Aí você diz o trânsito não funciona, o trânsito é lento, etc. Porque você não fez a publicidade. Falta, por parte do governo brasileiro, ao longo de todos esses anos, desde 95 para cá, explicar o que é o Mercosul. Essa questão das placas aí, eu sou o que mais defendeu. Por quê? Para as pessoas começarem a ter noção de que, poxa, a gente está num bloco, gente. Né? E que você pode fazer negócios. Então você tem uma empresa, você pode vender para os outros países, vender o tempo todo, vender a preço bom. Então a gente tem que saber onde a gente tem, onde a gente pode ganhar dinheiro, onde a gente pode melhorar a economia, principalmente depois de uma pandemia. Numa pandemia nós vamos ver sérios problemas aqui. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, mano, sabe o quê? Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com um imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me comprar. Pois é, mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, entendeu? Isso foi importado. Se for fabricado no Paraguai, tranquilo. Então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja pra cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai, por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container, tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? Vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Como que é um Paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Mano? Só pelo Porto. Verdade. Vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm... por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito, muito menos. A maioria barcão, vem né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado. Por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema. Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir
né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir, né? Uma reserva. Funcionou? Então, mais ou menos. Mais ou menos, porque veja bem... microfone dessa qualidade aqui brasileira. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. E tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal tá todo, você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? E a gente precisa promover a industrialização do país.